Aqui não tem roteiro, só histórias reais. Você está ouvindo Histórias do Consultório. Os nomes e alguns detalhes foram alterados para preservar a identidade das pessoas envolvidas. Mas o que permanece é o essencial: as dores, os dilemas, os reencontros e os princípios que transformam. A cada episódio você vai ouvir o retrato sincero de pessoas comuns enfrentando lutas que talvez se pareçam com as suas. Meu nome é Victoria Busque e está começando agora o podcast Casamento em Pauta. Ela foi casada por 30 anos, com o primeiro namorado. Para alguns, isso soa como uma história bonita. Para ela, foi o suficiente para esquecer quem era. Quando ela entrou na sala, o corpo parecia cansado, mas o olhar ainda pedia ajuda. Ajuda para entender por quê. Depois de uma vida inteira dedicada ao amor, ela se sentia tão perdida. Ela havia investido tudo em um único vínculo. Mas não foi só amor, foi identidade. Ela não aprendeu a ser ela, aprendeu a ser a esposa dele. E cada decisão, cada escolha, cada opinião foi sendo moldada para caber no que o outro esperava. Era como se, ao longo dos anos, sua alma tivesse diminuído de tamanho para caber em um espaço que nunca foi suficiente. Agora, separada, ela estava sozinha. Não apenas sem um marido, mas sem um espelho, sem alguém para dizer quem ela era. E foi nesse ponto que eu precisei ser firme. Disse a ela que a maior traição da história não foi a dele. Foi a que ela cometeu contra si mesma, todas as vezes que cedeu seus limites por medo de ser deixada. Ela baixou a cabeça, não em sinal de derrota, mas de quem finalmente entende a raiz da própria dor. Provérbios 4:23 fala: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Li esse versículo em voz alta e expliquei: guardar o coração não é trancá-lo, é aprender a proteger-se de modo que, ao amar, você não precise se perder. Naquele dia, ela começou um processo que não seria rápido, mas seria real. Passamos a trabalhar pequenas atitudes, dizer não sem culpa, fazer escolhas sem pedir validação, praticar o silêncio não como submissão, mas como domínio próprio. Ela começou a entender que não era egoísmo se colocar em primeiro lugar, era responsabilidade. Nas semanas seguintes, algo mudou. O tom da voz ficou mais firme, os olhos mais vivos, e pela primeira vez ela começou a falar de si mesma sem precisar usar o nome de alguém como referência. O mais bonito, ela não precisou fechar o coração para amar de novo. Ela só aprendeu que para amar com verdade, precisa amar de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque a vida não depende de quem te escolhe. Depende de como você guarda aquilo que é mais precioso em você. Se essa história falou com você, talvez seja a hora de olhar com mais carinho para quem você se tornou. No meu livro, Entre a Dor e a Promessa, eu compartilho caminhos de cura e reconstrução emocional para mulheres que já doaram demais e agora precisam aprender a se amar com sabedoria. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. E se você não gostou do episódio, compartilhe com seus inimigos. O importante é compartilhar. Até breve!